Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do canal Escola Bíblica Dominical Notícias. Eu me chamo Miqueias Correia, sou presbítero da Assembleia de Deus, Templo Central. Meus queridos irmãos, eu quero já te pedir para você compartilhar o link dessa transmissão com outros irmãos que apreciam o bom estudo da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não me segue no Instagram, @Miqueias Correia. Todas as semanas estaremos juntos aqui nesse mesmo horário para aprendermos mais da Palavra de Deus através das lições bíblicas da classe dos adultos. Amém? A lição de hoje, meus queridos, é a lição número 8, que vem como tema Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. O texto áureo diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. A verdade prática diz: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Os objetivos da lição de hoje, no primeiro ponto, é conduzir a classe a compreender e valorizar a fidelidade cristã. No segundo, orientar a classe a discernir erros e fundamentar-se na sã doutrina. No terceiro, encorajar a classe a aplicar vigilância e amor no serviço cristão. A palavra-chave da lição de hoje é advertências. Advertências que, na perspectiva bíblica, significa um aviso de proteção e amor, não um castigo. Ela funciona como um conselho, né? Mais uma vez, um aviso, uma espécie de placa de trânsito que alerta sobre um perigo na estrada, para que você mude de caminho antes que aconteça um acidente. Nós podemos ainda ver sobre dois aspectos a advertência na lição de hoje. Primeiro aspecto, o aspecto da motivação, né? Lágrimas e amor. A advertência não visa e não tem como objetivo punir, mas sim proteger o rebanho por puro amor e zelo pastoral, né? Então, a advertência aqui, nesta lição, ela vem inserida nesse contexto, né, de advertência aos novos líderes ou aos líderes que irão ficar com a incumbência, né, de direcionar a igreja do Senhor. O segundo aspecto é o alvo do alerta, né, os perigos. A aplicação prática exige atenção contra lobos cruéis, né, que são ameaças externas também, e falsos mestres, né, que surgem dentro da própria igreja, né? Então, ensinos distorcidos podem surgir na nossa própria igreja. Então, a advertência aqui também, ela vai preparar os novos líderes para esse tipo de ameaça, né? Esse tipo de problema, podemos dizer assim, que pode surgir, ou que poderia surgir na igreja em Éfeso. Dito isso, meus amados, nós iremos adentrar de fato a lição de hoje. No primeiro ponto, diz assim: o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Primeiro subtópico: o ministério vivido com coerência e entrega. Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Ele recorda aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda humildade, lágrimas e provações, demonstrando que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento, da perseverança. Sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus, sem omitir verdades, proclamando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Assim, vida e mensagem caminham juntas, revelando que a autoridade espiritual é confirmada por um testemunho coerente. Então, primeiro, o comentarista
traz muito bem aqui essa questão da fidelidade, né? Paulo era um homem que era fiel a Deus, tinha um testemunho muito coerente com aquilo que ele pregava, né? Ou seja, com as verdades sagradas, com o evangelho de Cristo, né? Que é a própria verdade, né? Ele também coloca aqui, que ele serviu com toda humildade. Então, um homem que já tinha experimentado grandes aflições, né, grandes sofrimentos, injúrias, apedrejamentos, e agora ele, servindo nessa igreja de Éfeso, ele demonstra humildade, né? Humildade, e trata a igreja do Senhor com essa humildade que é oriunda do próprio Jesus. O próprio Jesus, ele, ele aconselha, né, os seus discípulos para serem, né, mansos e humildes de coração. Então, Paulo, ele, como imitador de Cristo, ele seguia à risca, né, os conselhos do Senhor Jesus e servia com toda humildade, né, lágrimas e provações. Então, Paulo, embora tivesse a chancela de Deus, a confirmação de que Deus estava com ele, ele continuava sendo um ser humano, né, passivo de sofrer, né, aflições, né, medos, né, sentimentos de, muitas vezes, de medo, né, de pavor diante das oposições, mas ele confiava no Senhor, né? Confiava no Senhor, se entristecia, né? Muitas vezes, certamente, chorava, né? Então, aqui nesse primeiro subtópico do primeiro ponto, é um dado a respeito da experiência de Paulo ali em Éfeso, né? E o comentarista, ele vai para o segundo parágrafo dizendo que Paulo demonstra que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança, né? Quebrantamento, irmãos, nada mais é do que um coração sempre disposto a flexibilizar, né, a sua vontade, né, a sua vontade, flexibilizá-la diante do Senhor, né? Sempre estar disposto a fazer a vontade do Senhor em detrimento das suas próprias vontades. Então, Paulo, ele estava ali fazendo a vontade de Deus, sofrendo, mas sempre com o coração derramado diante do Senhor e disposto a fazer de forma voluntária a vontade do Senhor. Sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus, sem omitir verdades. Então, Paulo, ele era direcionado por Deus, não omitia aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, queria que ele falasse. Ele falava as verdades sagradas, proclamando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Assim, a vida e mensagem caminham juntos. Então, a vida de Paulo era um exemplo e a mensagem que ele transmitia tornava-se coerente com seu exemplo de vida, né, irmãos? Com seu exemplo de vida. Nós, enquanto estivermos revestidos deste corpo corruptível, estaremos sujeitos a falhar, estaremos sujeitos a errar. Todavia, nós precisamos buscar o aperfeiçoamento espiritual dia após dia, para que aquilo que sai da nossa boca seja coerente com aquilo que nós vivemos de fato. Segundo subtópico, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. A fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Paulo sabia que apenas a verdade do Evangelho seria capaz de confrontar falsas doutrinas
e preservar a igreja. Por isso, líderes são chamados a ensinar com firmeza, mansidão e discernimento, retendo a fiel palavra para exortar e convencer os contradizentes. Né? Então, nesse primeiro parágrafo aqui do segundo subtópico, o comentarista ele coloca a fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Né? Nós precisamos entender que a igreja foi chamada para ser coluna e firmeza da verdade. Coluna é o que sustenta. Coluna é tomada de posição diante de erros doutrinários, de erros interpretativos da palavra de Deus. Né? Nós precisamos combater os erros, as heresias, né? As falsas doutrinas. Então, Paulo, ele era fiel à sã doutrina, né? Ele falava de acordo com o que a palavra dizia, o que a palavra diz, né, irmãos? Então, tudo que não está na palavra do Senhor, nós não precisamos falar, nós precisamos falar o que está dentro da palavra. Ela é a autoridade, é ela que nos dá autoridade, não o contrário. A minha palavra não dá autoridade à palavra de Deus, mas a palavra de Deus, sendo transmitida de forma fidedigna, ela me dá autoridade. Né? Autoridade. Então, essa autoridade que é me dada, ela né, só acontece quando eu sou fiel à palavra de Deus. Né? Porque se eu, mesmo se utilizando da palavra de Deus, interpretá-la ao meu bel prazer ou de conformidade com o que eu quero, né, eu não terei autoridade. Né? Então, nós precisamos compreender que nós temos essa autoridade pela palavra de Deus quando somos fiéis a ela. E era isso que Paulo fazia. Precisamos ter cuidado com discursos que muitas das vezes são politicamente corretos, mas eles são incoerentes com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como bem o apóstolo João colocou, né, no capítulo 8 e no versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade só liberta porque ela confronta os nossos erros. Né? Então, todas as vezes que aí uma meia-verdade que não é uma verdade absoluta, ela é dirigida a nós, ela não nos confronta da forma correta, né? A verdade pura e absoluta confronta o nosso erro e nos faz mudar, né? Nos muda, nos molda de dentro para fora, né? Por isso, líderes são chamados a ensinar com firmeza. Né? Que é firmeza, irmãos? Que é firmeza? Firmeza, irmãos, é defender. Né? Defender as verdades sagradas com incisividade. Né? Tem muita gente que confunde, né, essa firmeza com uma palavra que é uma meia verdade, né? Algo que a pessoa fala como se estivesse com medo de atingir, de ferir. Na verdade, a palavra de Deus, ela não fere, ela sara. Né? A palavra de Deus, ela é cura. Né? Então, nós precisamos ter um espírito de ousadia e não de covardia. Né? E o pecado ele tem que ser confrontado mesmo, e ele é confrontado por meio da palavra. Então, independente, nós precisamos falar com firmeza, com segurança, né? Falar com firmeza e com segurança, né? Ao mesmo tempo com mansidão, porque falar com firmeza e com segurança não é falar gritando como se estivesse querendo brigar. Falar com firmeza é falar seguro de que está transmitindo a verdade absoluta, né? Como escrito aos Hebreus, na verdade,
como o escritor, segundo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele escreve que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, né? É inspirada por Deus. Então você não está transmitindo um conhecimento seu, né? Mas você está transmitindo a palavra de Deus divinamente inspirada por Deus, né? Então precisamos ensinar com firmeza, mas também com mansidão e discernimento, retendo a fiel palavra para exortar e convencer os contradizentes, né? Nós precisamos entender que esse convencimento também, irmãos, ele tem um auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a incumbência de transmitir e sermos fiéis nessa transmissão da palavra de Deus. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus, né? Retendo a fiel palavra para exortar e convencer os contradizentes. A igreja permanece saudável quando se alimenta da palavra e desenvolve uma fé não fingida, sustentada por uma boa consciência. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Terceiro subtópico do primeiro ponto, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. O apóstolo também revela pressentimentos acerca do futuro, afirmando que o Espírito lhe testificava prisões e tribulações em Jerusalém. Ainda assim, não recua, pois considera a sua vida sem valor diante do chamado de completar a carreira e testemunhar do evangelho da graça. Sua consciência estava limpa, pois havia anunciado plenamente a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele era direcionado por Deus, ele não vivia ou fazia a missão, a obra do Senhor por conta própria, mas ele tinha, né, o Deus verdadeiro como o seu guia, o seu direcionador, e ele fazia de acordo com o que o Senhor lhe direcionava a fazer, né? Mas isso não ausentava da sua mente os pressentimentos das lutas, das oposições, das prisões, né? Das dificuldades que ele iria sofrer, mas assim mesmo ele tendo Deus, né, como o seu general, ele não recuava, ele sabia que se Deus estava com ele, se ele estava sendo fiel ao direcionamento de Deus, certamente ele teria êxito. E claro e evidente que na perspectiva espiritual, quando falamos de êxito, não significa dizer que não sofreremos, que não morreremos, até morreremos fisicamente. A certeza dele é uma certeza eterna, que morrendo ou vivendo a eternidade com Deus lhe aguardava. E é interessante essa perspectiva que o verdadeiro crente deve ter, morrendo ou vivendo, né? Nós temos a certeza de Cristo, a esperança da glória. Amém, meus amados? O segundo ponto da lição de hoje diz advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. O primeiro subtópico do segundo ponto diz o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo como bispos, né? Bispos é uma espécie de supervisor, né? De organizadores, né? De organizador. Então, esse aqui era o sentido, é o sentido da palavra bispo. Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo como bispos, isto é, supervisores do rebanho. No mesmo versículo, eles também são chamados de pastores, evidenciando que presbíteros, bispos e pastores designam o mesmo ofício, ou seja, eles estão ali para liderar, eles estão ali para ir à frente como exemplo e o rebanho seguindo, né? Esse é um conceito mais claro, mais objetivo sobre liderança. Liderança é estar à frente
com pessoas seguindo o seu exemplo, né? O seu exemplo. E essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina, o que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus e foi adquirido com o sangue de Cristo. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar por sua própria vida espiritual e testemunho. Então, complementando esse primeiro subtópico do segundo ponto, né, o líder, como alguém que vai guiar o rebanho, ele precisa ter fidelidade à palavra de Deus, né? Ele precisa ser direcionado por Deus, né? Estar sensível à voz do Espírito Santo, e ele precisa ter um testemunho, ser exemplo. Se não formos como líderes, exemplos para com aqueles que estão sob a nossa liderança, certamente não teremos êxitos, né? Por isso nós precisamos sempre, como líderes, cuidar primeiro da nossa vida espiritual, para que possamos cuidar da vida daqueles que estão sob a nossa liderança. Segundo subtópico do segundo ponto, perigo real e contínuo das falsas doutrinas. O apóstolo adverte que lobos cruéis surgiriam tanto de fora quanto de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade para atrair discípulos após si. Esses falsos mestres, movidos por interesses egoístas, representam ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade da igreja. Embora o contexto histórico inclua possíveis influências gnósticas, a advertência é atemporal, sempre haverá ensinos que relativizam a verdade bíblica. Por isso, somente a permanência na sã doutrina preserva a fé genuína e protege o povo de Deus contra o engano. Então, irmãos, as falsas doutrinas, as doutrinas de demônios, né, ideologias diferentes daquilo que a palavra de Deus nos direciona, elas sempre surgiram, né, tanto do lado de fora como até mesmo dentro da igreja, né? Pessoas que começam a se deixar levar por interpretações puramente demoníacas, porque é o demônio que influencia, é Satanás que influencia as pessoas, né? Muitas das vezes, né, aquele primeiro pecado que aconteceu, onde o homem deixa de ouvir a voz de alguém conhecido, a saber, Deus, e ouve a voz de alguém desconhecido, a saber, Satanás, ela se perpetua até hoje. A palavra de Deus ela é pregada, né, pelos verdadeiros líderes com fidelidade, mas falsos mestres, falsos líderes, eles surgem a todos os momentos e eles são influenciados nada mais, nada menos do que pelo Satanás, pelo próprio diabo, que influencia. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos deixam de ouvir a sã doutrina para ouvir a doutrina de demônios, né? E é isso, né? Uma distorção muda totalmente aquilo que Deus quer para o homem, né? Uma simples distorção, né? Um pequeno detalhe muda completamente aquilo que Deus quer que o homem faça, né, no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus. Então precisamos ter muito cuidado, né? Tudo aquilo que foge, né, da sã doutrina, né, da fidelidade às escrituras sagradas, nós precisamos jogar de lado, né? Não trazer para dentro do nosso coração, né? Que possamos ter discernimento espiritual para combatermos esse tipo de comportamento que muitas das vezes surge dentro das nossas próprias igrejas, né, irmãos? Nós precisamos compreender, né, que somos falhos e que enquanto estivermos neste corpo corruptível estaremos sujeitos a falhar. Mas nós não podemos institucionalizar as nossas falhas. O que tem acontecido nos dias de hoje é que pessoas elas caem no erro e querem normalizar aquele erro e buscam interpretar as escrituras para conformar as escrituras com esses erros que eles
não deixam de praticar. Então, nós precisamos entender, reconhecer que nós estamos destituídos da glória de Deus, estamos sujeitos a pecar, a queda, a falhar. Mas uma coisa é você falhar e outra coisa é você querer normalizar aquilo ali e buscar argumentos usando a palavra de Deus para argumentar, né, para fundamentar o seu erro. Precisamos ter muito cuidado com isso. Terceiro subtópico do segundo ponto, vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Diante desses perigos, Paulo exorta os presbíteros à vigilância constante, lembrando-lhes que por 3 anos advertiu a igreja com lágrimas. Vigiar implica cuidar, alimentar e proteger o rebanho com amor e fidelidade, seguindo o exemplo do bom pastor. Essa exortação também se aplica à igreja. Hoje, líderes e membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Com essa advertência solene, Paulo prepara os presbíteros para compreenderem que o cuidado pastoral exige dependência da graça divina. Meus queridos irmãos, esse terceiro subtópico do segundo ponto, ele é uma advertência, né, muito importante, muito interessante, e que nós precisamos aplicar para os dias de hoje, né? Nós vivemos um período para a igreja que eu costumo avaliar como bem complicado, é um período onde a maioria dos líderes, no afã de agradar a todo mundo, de inflar, de encher a sua igreja, eles muitas das vezes têm deixado de ensinar, né, a palavra de Deus com fidelidade, né, dando margem para e abertura para muitas coisas que não condizem com a palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado. O apóstolo Paulo aqui, nós podemos, né, usá-lo como um exemplo que serviu ao Senhor com fidelidade à palavra de Deus, né, com lágrimas, tendo cuidado do rebanho do Senhor, né, e esse cuidado, né, nós, quando falamos desse cuidado do rebanho do Senhor, nos vem o amor na perspectiva bíblica, né? E quando falamos de amor na perspectiva bíblica, nós podemos dizer que esse amor ele tem 2 características: a caridade, que é comum, é conhecida de todos, mas também ele tem a característica de ser repreensiva. Por isso que na palavra de Deus nós encontramos o texto dizendo que o amor de Deus, o amor de Deus é repreensível, porque Deus repreende, exorta, açoita aquele a quem ele ama. E é assim que os líderes devem agir. Não podemos usar a palavra de Deus de forma a corrompê-la para agradar outras pessoas. Pelo contrário, nós precisamos usar as verdades sagradas para confrontar os erros que advirem, né, ou surgirem dentro da igreja do Senhor, dentro da comunidade cristã. Precisamos ser coluna e firmezas da verdade. Nós precisamos lutar para que a palavra de Deus ela seja manifestada, que ela seja compartilhada da forma mais fiel, né? Da forma fiel, assim como Deus quer. Precisamos ter cuidado com isso, né? Eu acredito que esse é o mal mais latente nos dias de hoje. As igrejas superlotadas de pessoas sem qualidade. Nós precisamos continuar pregando a sã doutrina, né, do a quem doer, inclusive em nós. Né? A palavra de Deus ela é transmitida por nós, mas ela sai da nossa boca, direcionada pelo Espírito Santo, ela confronta, né, quem está a nos ouvir, mas ela também confronta os nossos erros. Como eu disse anteriormente, enquanto estivermos revestidos deste corpo corruptível, estaremos sujeitos a errar, a queda, mas precisamos entender que estamos em um processo de aperfeiçoamento, de santificação, e nós precisamos continuar. Quem cai, se levanta e continua. Quem cai não tem que
querer argumentar e buscar fundamentação na Bíblia para fundamentar o seu erro ou justificar o seu erro. Pelo contrário, ele precisa se alimentar mais da palavra para ser fortificado e ter força espiritual para combater as tentações. Então, nós precisamos continuar combatendo todo vento de falsas doutrinas. Terceiro ponto, o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Primeiro subtópico, a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Ao concluir sua exortação, Paulo entrega aos presbíteros a Deus e a palavra da sua graça, revelando o coração do cuidado pastoral, a centralidade das Escrituras. É a palavra que edifica, amadurece e conduz o crente à herança entre os santificados. A fidelidade apostólica não se apoia em autoridade pessoal nem tradições humanas, mas na submissão plena à palavra confiada por Deus. O verdadeiro líder jamais se coloca acima das Escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera, né, irmãos? Então, que subtópico maravilhoso, né? Ele fala do cuidado do apóstolo Paulo para com os líderes da igreja, né, que serão ali representantes, né, do Senhor para guiar o povo, né? Então ele aconselha o povo, né, aconselha os líderes a terem cuidado em manter a sã doutrina, né? Ele revela um coração cuidadoso, né, para com a igreja que vai ficar, através das advertências que ele faz àqueles líderes que estarão ali à frente da obra do Senhor, né? Aconselha eles a serem fiéis à palavra do Senhor, porque é a palavra que edifica, que amadurece e conduz o crente à herança entre os santificados, né, irmãos? Então, é muito perigoso nós adentrarmos em caminhos de conceitos, de ensinos puramente humanos. Nós precisamos compreender que nós somos pregoeiros das verdades sagradas, né? Das verdades contidas neste livro que nós carregamos debaixo do braço, a saber, a palavra de Deus. Nós precisamos ter compromisso com ela, né? Com ela. Precisamos, irmãos, ter muito cuidado, né, com o politicamente correto, senão nós deixaremos de ser uma instituição, né, espiritual, e passaremos a ser uma instituição onde se aglomeram pessoas em um conceito comum e um propósito comum apenas de fazer amizade, mas primordialmente não tem o intuito de servir ao Senhor. Precisamos entender que primariamente, a igreja do Senhor, ela está ali para fazer um trabalho espiritual, né? Porque quando falamos da palavra de Deus, nós falamos de um alimento espiritual, né? E precisamos ser fiel à palavra de Deus, né? Tudo que acontece de bom na sociedade é consequência, né, dessa fidelidade à palavra de Deus. E essa fidelidade, ela é praticada pelo povo de Deus. E o povo de Deus é ensinado por verdadeiros líderes, né? A fidelidade apostólica não se apoia em autoridade pessoal nem em tradição humana, né? Então, precisamos ter muito cuidado com isso, mas na submissão plena à palavra confiada por Deus. O verdadeiro líder jamais se coloca acima das Escrituras, né, irmãos? Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? Quem nos dá autoridade é a palavra de Deus e não o contrário. Não podemos de forma alguma inverter a ordem. É a palavra de Deus que nos dá autoridade. E quando somos fiéis ao que ela está transmitindo. Porque tem muita gente que pega um texto, né, isolado, a palavra de Deus, e ela traz uma interpretação contrária àquela
que o Senhor, o Deus da palavra, direcionou o seu instrumento de escrevê-la, né? Segundo subtópico do terceiro ponto, o exemplo de desprendimento e serviço cristão. Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas nem buscou ganhos pessoais. Pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades e ajudar os que estavam com ele. Esse testemunho confronta diretamente a postura de falsos obreiros movidos pela ganância e pelo desejo de lucro. Ao citar as palavras do Senhor Jesus, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial e pelo cuidado com os fracos e não pela exploração do rebanho. Meus queridos, é um tema bastante polêmico, mas eu quero trazer a luz. Nós sabemos que tudo responde ao dinheiro e para nos mantermos, para nos alimentarmos, para nos vestirmos, para nos locomovermos, precisamos de dinheiro, né? Hoje, nós, para fazermos qualquer coisa, nós demandamos de distâncias muito grandes, né? Se é que eu posso usar esse termo, grande para distância, mais longas, né? Longas distâncias. E precisamos de transporte precisa de manutenção, né? Mas o verdadeiro líder, aquele vocacionado, ele não coloca os bens materiais como o mais precioso, né? Ele coloca a vontade de Deus como algo mais precioso, né? Então, o comentarista, ele traz aqui o exemplo de Paulo, que Paulo, ele não buscou ganho pessoal, lucro pessoal, pelo contrário, ele tinha um trabalho extra, né? Um trabalho extra para a sua manutenção, mostrando aqui esse exemplo que nós precisamos seguir, que muitos líderes na atualidade precisam observar, né? Que nós precisamos ser desprendidos dessa cultura do bem-estar, dessa cultura de estarmos sempre suprido de tudo aquilo que necessitamos, mas na verdade nós precisamos priorizar o trabalho na obra do Senhor, entendendo que se tivermos tudo em abundância, amém, mas se não tivermos, amém também, porque em tudo nós devemos dar graça ao Senhor, mas sempre priorizando a transmissão, o compartilhamento das verdades sagradas, sabendo que nós aqui somos instrumentos de Deus para compartilharmos, mostrarmos as verdades sagradas, o caminho verdadeiro para aqueles que necessitam dessa grande salvação. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo, né? Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial. O que é sacrifício, irmão? É se sacrificar pelo bem-estar dos outros, né? Não esperar nada em troca, né? Fazer por amor, né? Então, nós precisamos ter essa cultura e começarmos a fomentar nos nossos corações que o servir a Deus é servir mesmo, sem esperar nada em troca, mas sim estarmos ali bem, né? Estarmos com a nossa consciência tranquila em fazermos a vontade daquele que nos chamou para a sua obra, né? Então, o verdadeiro líder, o verdadeiro vocacionado, ele está preocupado com o bem-estar, né? E com a propagação da palavra de Deus, né? Então, precisamos entender essa verdade. Terceiro e último subtópico do terceiro ponto, uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. O encontro termina em oração, lágrimas e abraços, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e os líderes de Éfeso. Suas lágrimas expressam sofrimento, zelo pastoral e amor sincero. Esse afeto mostra que a defesa da verdade jamais deve ser desassociada do amor cristão. Anos depois, embora elogiada por sua firmeza doutrinária, a igreja de Éfeso seria advertida por ter abandonado o primeiro amor. O cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio entre verdade e amor,
A igreja permanece viva quando guarda a sã doutrina, sem perder a chama de comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Meus amados, esse último subtópico, eu quero trazer uma perspectiva que certamente poucos professores, não estou querendo aqui ser soberbo, trarão essa perspectiva, e eu quero aqui trazer essa perspectiva, porque esse terceiro subtópico ele é muito chamativo para me trabalhar isso aqui. Nós vivemos em um período onde a frieza, né, a frieza sentimental, afetiva, ela tem conduzido a maioria das pessoas, e isso tem entrado nas igrejas, né? Muitas pessoas elas são indiferentes, né, a esse sentimento de laço, né, familiar, tendo em vista que a igreja é uma família que comunga da mesma fé, que professa a mesma fé, que serve ao mesmo Deus, né? O apóstolo Paulo, ele demonstra aqui esse afeto, esse amor, né? Ao mesmo tempo que é fiel à palavra, à verdade sagrada, a verdade que confronta, é um homem de Deus amoroso, em que o tempo que teve com os irmãos criou esse laço de afeto, de comunhão, e enquanto seres humanos, né, nós sim sentiremos saudade, sentiremos falta, nos entristeceremos por causa de separações. Muitas das vezes precisamos nos separar, nós precisamos continuar seguindo esse exemplo, né, irmãos? De ao mesmo tempo de que temos que ser incisivos com a palavra, firmes com a palavra, com as verdades sagradas, temos um coração, né, disposto a abraçar, a amar, a, a sentir falta dos nossos irmãos, né? E Paulo é um exemplo também disso, né? O comentarista ele coloca dizendo: cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio entre verdade, né? Sermos verdadeiros, sermos fiéis à palavra de Deus, e amor. A igreja, né, permanece viva quando guarda a sã doutrina sem perder a chama da comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Então, a igreja do Senhor é relacionamento, né? Precisamos ter essa comunhão uns com os outros. Conclusão: o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como legado espiritual para a igreja em todas as épocas. Nele aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e a apostasia. A igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a servir com integridade e a cuidar do rebanho de Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo caminho seguro para preservar a igreja do Senhor em meio aos desafios de cada geração. Meus amados irmãos, dito isso, eu quero me despedir de vocês, desejando uma boa noite. Hoje, né, nós mais uma vez tivemos que transmitir na quinta-feira, né? Sempre transmitimos nas quartas, mas por motivo de força maior estamos transmitindo hoje, mas na próxima semana estaremos na quarta, como de costume, né? Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não me segue no Instagram, @miqueiascorrêa. Dito isso, a paz do Senhor a todos e até a próxima.